Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para passar, os resultados que tivemos nessa terça-feira de futebol e a agenda da quarta-feira, né? Vamos lá? Começando aqui, gente, com Copa São Paulo Futebol Juniores Feminina. Grêmio 0, Santos 0, tempo normal. Nos pênaltis, Grêmio 5-3. Também aqui, Flamengo 2, 1 para o Internacional. Flamengo e Grêmio farão a final no próximo sábado, dia 20, no Pacaembu, Copa São Paulo Futebol Juniores Feminina. Vamos lá, galera, com mais resultados aqui. O Gelden perdeu para o PSV da Holanda por 3-0. Pelo que eu entendi, Copa da Holanda, tá? Bom, pela Copa da Liga Inglesa, fase quartas de final, pelo que eu entendi, tá? Uma fase final, né? Vamos dizer assim. Chelsea 3, 1 pro Cardiff City. Chelsea 3, Cardiff City 1. Copa da Liga Inglesa. O Chelsea passa para a próxima fase da competição. Vamos lá, gente. Copa do Rei da Espanha. Aqui também resultados. O Elche venceu o Eibar por 1-0, se classificando assim para a próxima fase da Copa do Rei da Espanha. O Deportivo La Coruña venceu aqui o Mallorca por 1-0 também. Mallorca 0-1 para o time do La Coruña. E o La Coruña vai também para a próxima fase da Copa do Rei da Espanha. Vamos lá, gente. Mais resultados aqui pela Copa do Rei da Espanha. O Cedense perdeu aqui para a Real Sociedad 2-1. Real Sociedad na próxima fase, né? Da Copa do Rei da Espanha. Valência 2, Sport de Gijón 0. Valência também na próxima fase da Copa do Rei da Espanha. Valência 2, Sport de Gijón 0. Barcelona 2, 0 para o Guadalajara. Barcelona 2, 0 para o Guadalajara. E o Barcelona também vai para a próxima fase da Copa do Rei da Espanha. Vamos lá, gente, já começando a agenda dessa quarta-feira. Vamos aos jogos. 2 horas da tarde, nessa quarta-feira, PSG e Flamengo. Final da Copa Intercontinental. 2 horas da tarde. 4h30 da tarde, Brentford e Manchester City. 5h15 da tarde, Newcastle e Fulham. Esses dois jogos pela Copa da Liga Inglesa, fase final. Vamos lá, gente. 2h45 da tarde, nessa quarta-feira, vamos ter Excelsior e Ajax, Copa da Holanda. 3 horas da tarde, Baleares contra o Atlético de Madrid, Copa do Rei da Espanha. 3 horas da tarde, nessa quarta-feira. Vamos lá, gente. Esse jogo aqui eu vou deixar uma reticência bem grande, gente, porque eu não consegui informação concreta, beleza? De por qual competição é esse jogo, mas vamos lá. Celtic e Dundee, nessa quarta-feira, 5 horas da tarde. A princípio, campeonato escocês. Se eu tiver qualquer outra informação, no próximo vídeo eu corrijo aqui, beleza? Vamos colocar assim? 5 horas da tarde, o horário desse jogo aqui, repetindo, Celtic e Dundee, campeonato escocês. Bom, Real Madrid e Talavera, nessa quarta-feira, 5 horas da tarde, Copa do Rei da Espanha. Vamos lá, gente. 5 horas da tarde, nessa quarta-feira, Sevilha e Alavés, Copa do Rei da Espanha. 5h45 da tarde, nessa quarta-feira também, Benfica e Farense. Benfica e Farense, 5h45 da tarde, nessa quarta-feira,
Copa da Liga Portuguesa, beleza? Vamos lá, gente. Amanhã, 5 horas da tarde, Udi Heavely Leuven e Arsenal, Vålerenga e Bayern de Munique, Juventus e Manchester United, Liga das Campeãs Futebol Feminino. Vamos lá, gente. Spretzen e Roma da Itália, Benfica de Portugal e PSG, e Barcelona contra o Paris FC da França, 5 horas da tarde nessa quarta-feira, Liga das Campeãs da Europa, futebol feminino. Vamos lá, gente. Wolfsburg e Chelsea, Lyon e Atlético de Madrid, Twente da Holanda contra o Real Madrid, 5 horas da tarde também nessa quarta-feira. Outros jogos também válidos pela Liga das Campeãs da Europa de futebol feminino. Gente, passando algumas outras coisas fora a agenda, né? Essa quarta-feira, resultados da terça. Bom, vamos falar aqui sobre o prêmio FIFA The Best, né? Que tivemos aí o prêmio FIFA The Best sendo realizado na cerimônia nessa terça-feira. E tivemos os eleitos, né? Vamos a cada setor, ao menos os que eu selecionei aqui para trazer. Eu vou passar logo do futebol feminino, gente, tá? Vou destacar aqui a Sarina Higman, treinadora holandesa, que treina a seleção da Inglaterra. Ela, pela 5ª vez, foi considerada a melhor treinadora de futebol feminino, né? Ela que já treinou a seleção da Holanda e hoje treina, como já falei, a seleção da Inglaterra. E pela 5ª vez, repito também, ela foi a melhor treinadora no futebol feminino. A melhor jogadora no futebol feminino, nenhuma surpresa, Aitana Bonmatí, jogadora espanhola da seleção da Espanha, né? Craque da seleção da Espanha. E, bom, gente, até onde eu vi, ela permanece jogando pelo Barcelona. Então, também jogadora do Barcelona, que é um clube da Espanha, né? Então, Aitana Bonmatí, mais uma vez, foi eleita como melhor jogadora do mundo no futebol feminino. Bom, no futebol masculino, gente, como é que ficou a situação? Vamos aqui ver. Melhor goleiro, Donnarumma. Não pelo que ele vem jogando no Manchester City, gente, mas ainda pelo que ele fez pelo PSG, né? Lá na Liga dos Campeões, né? Que o PSG conquistou a última liga. Então, o Donnarumma foi considerado o melhor goleiro do mundo pelo prêmio FIFA The Best. O melhor treinador do mundo, o Luiz Henrique, também do PSG. Esse permanece treinador do PSG, né? O espanhol Luiz Henrique. Melhor jogador do mundo, Ousmane Dembélé. Também pertence ao PSG, francês, né? Ele foi considerado no prêmio FIFA The Best, melhor jogador do mundo. Detalhe, ele já havia vencido também a Bola de Ouro, né? Que é um outro prêmio também para se escolher o melhor jogador do mundo. Então, no mesmo ano, o Dembélé vence o Bola de Ouro e vence também o prêmio FIFA The Best como melhor jogador do mundo, repetindo. O segundo melhor jogador do mundo aqui, gente, nessa eleição ficou sendo Lamine Yamal, jogador espanhol do Barcelona. E o terceiro também joga na Espanha, mas é um francês. Kylian Mbappé, do Real Madrid, ficou na terceira posição aqui, beleza? Na seleção da Liga dos Campeões, bom, eu vou dar uma checada aqui se tem algum brasileiro, tá? Gente, voltando aqui só para corrigir, tá? Quando eu falei a melhor seleção aí, eu citei Liga dos Campeões, não, tá? É porque eu lembrei, né? Tava na cabeça com o PSG campeão da Liga dos Campeões, né? E tava passando todas as informações, por isso que eu me confundi. Mas é a seleção que eles fazem do ano, né? Da temporada. Na Europa, na verdade. Não é relativo à Liga dos Campeões, não. Somente não, no caso. Não consegui saber, gente, se teve algum brasileiro nessa seleção
da melhor da temporada, né? Na Europa. Não fiquei sabendo, não tive acesso aqui. Mas sei dizer que foram esses aí, os vencedores, beleza? Para fechar aqui, gente, minha parte do vídeo. Bom, gente, vou passar aqui a provável escalação do PSG, né? Para pegar o Flamengo nessa terça-feira aí, pela final da Copa Intercontinental, né? Bom, é o que os sites estão indicando aqui, tá? Eu tenho informação de fato que esses jogadores aqui que eu vou citar, principalmente atacantes, de fato viajaram mesmo. De fato estão no Catar mesmo. Bom, gente, vamos lá. O Chevalier no gol, beleza? Goleiro titular. Ele que vai no gol, Chevalier. O Zaïre Emery, bom, tá sendo indicado aqui que ele vai na lateral, né? Ele é volante de origem, mas, como todo mundo sabe, né? No futebol europeu, se tem esse costume do jogador ser multifuncional. Então, Zaïre Emery na lateral. William Pacho e Marquinhos, os dois zagueiros. Nuno Mendes, o português, na outra lateral. O Vitinha e o também aqui... Vamos dar uma olhadinha nesse nome aqui, rapaz. Opa. Neves. O Neves, também aqui que eu tô me esquecendo o primeiro nome dele, gente. Desculpem aí. Mas é um belo jogador, né? João Neves. Kang Lee, o coreano, vai na meia, segundo essa provável escalação. O Doe, de volta, né, de contusão, ele vai fazer seu primeiro jogo como titular nessa volta de contusão. Segundo, lógico, os sites, né? O Dembélé, acho que vai jogar um pouco mais centralizado. E o Kvaratskhelia, né? O georgiano, na outra ponta, beleza? Então, segundo os sites, essa será a provável escalação do PSG para pegar o Flamengo nessa terça-feira pela final da Copa Intercontinental. Vamos lá, galera, provável escalação do Flamengo também para pegar o PSG, vamos lá. Rossi no gol, Varela na lateral, o Léo Ortiz junto ao Léo Pereira na defesa, Alexandro na outra lateral, o Pulgar, o Jorginho e o Arrascaeta no meio de campo. No ataque aqui, botaram dúvidas aqui, mas acho que não vai fugir muito disso aqui que eu vou dizer, não. Bruno Henrique, por um lado, Everton Cebolinha por outro, ou aqui talvez, não sei, o Samuel Lino, pode também, mas eu acho que vai o Everton mesmo, gente. Aqui nessa outra ponta, o Samuel Lino centralizado, ou de repente até o Pedro, aqui que voltou a jogar, né, no último jogo, possa ser que entre aqui com um elemento surpresa, né? Ele que não está cotado para entrar como titular, né? De primeira, sim. Bom, gente, os amigos já sabem e devem estar até estranhando um pouco, né, o fato de que eu tô passando escalações aqui e vou fazer um comentário que não é de um jogo do Bayern de Munique. Bom, gente, quis fazer esse comentário aqui, esse pitaco, no final do vídeo, mas porque é um brasileiro contra um europeu, numa final de competição, né? Aí, devido a isso, quis fazer esse comentário, esse pitaco aqui, né? No caso. Bom, galera, PSG para mim, favorito. Talvez bem favorito para pegar o Flamengo. PSG não está atuando como atuou do meio para o final da última temporada europeia, isso é um fato. Caiu de rendimento, mas não ao ponto da gente dizer que o jogo sequer se equipara. Não. Tecnicamente, mesmo o PSG caindo de rendimento, mas o PSG é bem superior ao Flamengo e tem um time bem superior ao Flamengo. Eu acho até bom fazer esse tipo de comentário, porque os amigos já sabem, eu não torço pelo Flamengo, nem pelo PSG. Meu time é o Bayern. Então, assim, não vai ter aqui nenhuma rixazinha com clube nenhum. Estou me baseando no futebol que os dois estão jogando hoje, especificamente, tá? O PSG, como eu falei, né, tem oscilado na atual temporada. Tanto é assim que não é o líder do campeonato francês. O líder é o Lens, né? O Lens.
PSG está na segunda posição. O PSG está na terceira posição também, na Liga dos Campeões da Europa, né, na fase de Liga. Já teve na primeira posição, mas perdeu para o Bayern de Munique, empatou o jogo contra o Atlético Bilbao, perdeu posições, caiu para terceiro. O PSG, ele mantém uma regularidade de resultados e até mesmo de atuação, gente. É fato. Não no nível que estava a temporada passada, mas eu quero trazer uma lembrança aqui, e quem acompanhou a temporada do futebol europeu passada, viu que o PSG, e é por isso que eu citei aí, melhorou do meio da temporada passada para o final. Mas no começo da temporada passada, na Europa, o PSG, por pouquinho, não ficava fora dos playoffs da Champions League, né? Nem para os playoffs ia ser eliminado de forma direta na primeira fase ainda. Passou nos playoffs, e aí aquela situação toda, né? Atropelou todo mundo, foi campeão da Champions, né? De forma merecidíssima, vale dizer. Bom, como volto a repetir, PSG para mim favorito, talvez até bem favorito, tá? Agora, isso impede que o Flamengo vença? É aí que eu quero chegar. Não, gente. Não impede, não. É um jogo de futebol. É um jogo de 90 minutos. Ou vá lá que seja. Se for ter prorrogação, creio que vai ter. Então vá lá, 120 minutos. Ou algumas coisas aí, 100 alguns minutos. Bom, se tiver pênalti, então o jogo vai durar mais um bocadinho. Então, assim, a princípio o jogo de 90 minutos mais os acréscimos, né? O Flamengo tem suas chances, sim. O Flamengo é, hoje, baseado em números, o melhor time da América do Sul. Foi o campeão da Libertadores, foi o campeão do Campeonato Brasileiro, inclusive com uma certa sobra. No final até ficou a 3 pontos de distância, né, do Palmeiras, mas desde a penúltima rodada o Flamengo tem sido campeão, né, do Campeonato Brasileiro. Mas não é que eu quero chegar, gente. O Flamengo fez por merecer. Passou por 2 fases dessa Copa Intercontinental. Passou bem, vale dizer. Teve mais dificuldade com o Cruz Azul do México do que teve contra o Pirâmides. Pelo jogo se viu isso. Mas passou nessas 2 fases. O PSG só está entrando nessa competição para fazer a final. Então a fórmula é injusta. Para alguns é. Para outros já não é. Então não vou discutir isso aqui. O que dá para dizer é, Flamengo tem um bom time, montou um bom time, né? Tem o dinheiro e soube utilizar o dinheiro para contratar bons jogadores, para, de fato, com a competência do Felipe Luiz, montar um time que joga bola, que joga bem, que joga um bom futebol, pratica o bom futebol, né? Então, assim, o Flamengo pode vencer o PSG. Agora, uma opinião que eu tenho, e sei que é polêmica, quem tem mais chance de vencer o PSG, Ítalo? Botafogo ou Flamengo? Botafogo. E eu explico por quê. O Botafogo soube entender 2 coisas. Qual é o estilo do PSG, ou dos clubes europeus? Aquele jogo contra o PSG, o Renato Paes entendeu isso. Se for encarar de pau a pau, a chance de levar gol é muito grande. Muito grande. Ah, mas o Flamengo venceu o Chelsea. Venceu, gente. E tomou um, não vou dizer vareio, mas realmente tomou um chega pra lá do Bayern de Munique. Certo? O Chelsea não puniu na chance que teve. O Bayern de Munique puniu. Beleza? Então, fica aquela situação. Jogar pra cima ou jogar recuado no contra-ataque. Bom, o estilo do Flamengo, todos sabemos que não é recuado no contra-ataque, né? Jamais, contra ninguém. Então, assim, vai ser um jogo aberto, vai ser um jogo de 2 equipes querendo jogo. Vamos ver quem consegue acertar as finalizações e quem consegue vencer esse jogo, gente. Para mim, volto a repetir o que eu disse aí. PSG favorito, talvez, até bem favorito. Mas em nada isso impede do Flamengo ir lá, vencer o jogo e ser campeão. Tá certo? Favoritismo não quer dizer que venceu o jogo. Favoritismo só quer dizer que, baseado no futebol que você está jogando,
está sendo lhe dado um favoritismo, uma chance maior de vencer o jogo. Beleza? Só deixando bem claro isso, gente. Então é isso. Para mim, a final vai ser assim. E vou assistir esse jogo. Vai ser um belo jogo. Como não torço para ninguém, para quem torce, vai ser aquela velha sofrência, para um lado, para outro. E é isso. No final do dia, de amanhã, eu estou gravando um vídeo aqui para falar tudo que aconteceu. E na quinta-feira o vídeo sai, beleza? No caso desse vídeo aqui, né? Que estou terminando agora, vai sair nessa quarta-feira. É isso, galera. Abraço a todos, até a próxima. Deixa um like aí. Fui!